Hoje, 22 de agosto de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira, uma segunda-feira aí, olha, no Campeonato Brasileiro, quem pensou que os times considerados de primeira linha iam bater aqueles times que estão lá na retaguarda ou na zona de rebaixamento, se enganaram. Os resultados foram surpreendentes. Mas tivemos aqui também os nossos resultados, um péssimo resultado para o Clube Náutico Marcílio Dias, perdeu para a equipe do Brusque por 1-0. A equipe do Almirante Barroso já havia vencido a equipe do Operário. E o Internacional fez aí um milagrezinho, uma gracinha para os times aqui de Itajaí. Conseguiu empatar contra a equipe do Tubarão. E agora nós teremos os dois próximos jogos, as duas últimas rodadas, os confrontos entre Almirante Barroso e Tubarão. Marcílio Dias vai pegar a equipe do Internacional lá em Lages. E na última rodada, teremos o Almirante Barroso pegando o Brusque aqui em Itajaí e o Marcílio Dias pegando o Tubarão lá na cidade de Tubarão. Isso quer dizer que ainda continua aberta. Para mim, com este resultado, o Brusque carimba uma vaga na semifinal. A outra vaga vai ficar entre Tubarão, vamos pela ordem de classificação, Tubarão, Marcílio Dias e Almirante Barroso. Está aberta a segunda vaga. Vai depender única e exclusivamente deles mesmos dentro da composição de resultados. Então aí dá para se pensar e se analisar. Tivemos também a classificação do Atlético Itajaí para a final do Campeonato Catarinense da Série C, Copa esta que leva o nome do nosso saudoso amigo, querido Zélio Prado. E, Igor, só uma dúvida, já foi definido onde é que vai ser a final? Provavelmente, boa tarde, Eladia, você da Univale, provavelmente... Da Série C. Da Série C. Pelo que a gente conversou ontem com o presidente William, a grande opção dele é jogar a final aqui em Itajaí. Então, tudo leva a crer que... Não, mas o jogo final vai ser em Itajaí? Vai ser aqui ou vai ser lá contra a equipe do próximo? Sim. Eu digo, o segundo jogo. Pela circunstância de classificação, o Itajaí se classificou na frente no critério de saldo de gols ali. Então, levou vantagem a equipe do Itajaí e aí faz o segundo jogo da final aqui na cidade de Itajaí. Como eu citei, estava para ser no Robertão, como foi ontem, só que a equipe do Itajaí não treinou no Robertão e ontem jogou no Robertão como se fosse um jogo igual do Carlos Renault. Não conhecia o gramado, teve grandes dificuldades, então o presidente William, junto com o técnico Rony, devem trazer o segundo jogo da final aqui para o Camilo Mussi em Itajaí. Até eu fiz a pergunta porque ela é pertinente. O nosso saudoso amigo Zélio Prado, ele é natural da cidade de Camboriú e nada mais agradável é ser entregue a taça que leva o seu nome no Campeonato Catarinense da Série C, na cidade em que ele nasceu, sua cidade de origem, né? E já que o Atlético já estava jogando lá na cidade de Camboriú. Mas aqui, sendo a final também, todos nós vamos estar presentes nesse grande jogo, essa grande decisão do Atlético Itajaí. O que faz o destino, né? A taça foi colocada com o nome do saudoso Zélio Prado e não se sabia ainda que haveria reformas no estádio Hercílio Luz e aí tudo leva a crer que, de repente, pode até acontecer da final ser lá no Robertão. O presidente William iria conversar com a diretoria do Almirante Barroso para trazer essa final aqui, até por situações da própria torcida e das situações de treino da equipe do Clube Atlético Itajaí poder treinar no sintético e jogar a final no sintético, algo que é muito diferente para a equipe do Próspera vir jogar num gramado sintético, que seria uma grande vantagem na final para a equipe do Itajaí. Então, só analisando essa rodada, o Almirante Barroso jogou antecipado, jogou na quinta-feira, jogou contra a equipe do Operário lá em Jaraguá do Sul, venceu por 2-0, fez o seu papel e está na briga de uma das vagas, são 3 por uma vaga só. Ele está na briga para estar na semifinal e o Marcílio Dias perdeu aqui para a equipe do Brusque.
Você esteve lá, trabalhou nesse jogo. Vamos analisar um pouquinho esse jogo do Marcílio Dias e Brusque? Bom, o resultado foi o resultado normal. Mas o Marcílio jogou em casa, mas pela qualidade que a gente acompanha nos melhores momentos ali, nesse início do jogo, já o centroavante do Brusque perde uma oportunidade claríssima de gol, mas o Brusque ele ainda está muito adiantado em termos de futebol profissional. O Marcílio ficou muito atrás aí no cenário catarinense e nacional e agora que está retornando ao cenário. Essa bola foi interessante que o goleiro Luiz Carlos saiu e o vento empurrou ela para fora do alcance e ele saiu totalmente batido. Aí a expulsão do Bruno Santos, uma grande confusão. E nesse foi expulso os dois, né? Um de cada time. A situação ali já havia uns 6, 7 cartões amarelos, grande depois, o melhor jogador em campo, o goleiro Luiz Carlos. A torcida lotou ali praticamente a coberta do Almirante Barroso, ali no estádio Camilo Mussi, quase 700 torcedores ali no sábado. Marcílio com alguns relampeios de chance, mas o Brusque sempre perigoso ali, até pela qualidade do elenco do Brusque. Mais uma grande defesa do Luiz. Só dá Luiz Carlos na defesa, realmente o Brusque o tempo todo e aí o gol da equipe do Brusque. Uma grande defesa do Luiz Carlos e no rebote o Mineiro ex-Marcílio Dias colocou para a rede e deu a vantagem para o time da cidade de Brusque. E aí foi o máximo que conseguiu uma grande defesa do Dida, o goleiro do Brusque, e a derrota do Marcílio Dias, resultado normal, pela qualidade do elenco do Brusque e pela início de formação de uma equipe que é o Marcílio Dias, aí está em formação há 5, 6 meses ali, mas o jogo ele foi praticamente equilibrado em alguns momentos. O grande detalhe que deu o gol do Brusque foi, na minha opinião, um erro na substituição. O Marcílio Dias teve o Bruno Santos expulso, lateral direito. Aí o Wilson Júnior fez o primeiro tempo muito bem aquela função, ele recuou e cobriu a lateral direita. E no segundo tempo, quando se esperava que o Aleph iria entrar para fazer a lateral, até porque o Aleph é lateral direito, para cobrir a lateral ali e talvez tirar um jogador do meio campo ou jogar apenas com um atacante e segurar o resultado, que seria importante, o empate também. Aí o técnico Teco, Carlos Alberto, ele coloca o Alba no setor do meio campo, puxa o Jonatas para a lateral direita e aí ele sofre o gol justamente ali pela lateral direita, o jogador entra por ali, faz o cruzamento e o Mineiro faz o gol. Então, uma alteração assim que deveria entrar o Aleph e não entrou o Aleph. Entrou o jogador de meio campo, que fez a função quase que de volante, e o Jonathan, que é volante, veio fazer a lateral direita. Na verdade, Ingo, a equipe do Brusque ela veio jogar da característica do Pingo. O Pingo adiantou a marcação do seu time, ele colocou a sua defesa numa linha de impedimento em que dificultou o trabalho de meio de campo do Marcílio Dias e os jogadores lá na frente eles ficaram estáticos. Os dois atacantes ficaram estáticos, sempre dando condição de impedimento. Então eles não se movimentaram. Eles ficaram uma presa fácil e aí o Mineiro subiu de produção, a equipe do Brusque ganhou o setor de meio de campo, o Brusque esperou uma bola, essa bola podia acontecer como aconteceu aquela bela defesa do Luiz Carlos, goleiro do Marcílio Dias, numa cobrança de falta que ele fez lá no cantinho, uma bola que tinha endereço certo, depois fez várias defesas, foi obrigado a trabalhar, mas em função de um erro de posicionamento da equipe do Marcílio. O Marcílio estava muito apavorado, estava muito desligado do jogo. E aí a equipe do Brusque, que o empate, o Pingo estava satisfeito com o empate. Ele não estava querendo o jogo para ganhar o jogo, não, e definir a sua classificação. Ele respeitou a equipe do Marcílio. O Marcílio Dias é que não teve capacidade para finalizar, até que o goleiro, o Dida, é o Dida, né? Dida. O goleiro do Brusque, ele fez poucas defesas, ele praticamente foi um privilegiado espectador dentro de campo. Realmente o Pingo ele tem totalmente o controle da equipe na mão, tanto que ele arrumou a equipe defensivamente a 40, 43 minutos do segundo tempo, e o Marcílio ficou com a bola na saída de bola para ir para o ataque, no setor do meio campo, ficou tocando a bola e não sabia o que fazer com a bola. Eles não conseguiu passar para dentro da marcação do Brusque, até a torcida, foi um dos poucos momentos que a torcida vaiou a equipe do Marcílio Dias, porque tocava de lado para lado e não se apresentava ninguém para fazer a tabela e entrar no miolo ali da equipe do Brusque. Falar em torcida, Eládio, parabéns a toda a torcida do Marcílio Dias.
em momento algum atirou alguma coisa dentro do campo, até que a gente tinha essa preocupação. Há muitos jogos eu não vejo o torcedor do Marcílio Dias falar palavras de calão ali, realmente a torcida não xinga, mas até a arbitragem, no momento da expulsão, a torcida também não ofendeu, não gritou palavras hostis ali. Então, torcedor de Itajaí, do Marinheiro, parabéns pelo comportamento e pela lotação ali no sábado à tarde. Quem era o árbitro? O árbitro era o Cidral, realmente. O Cidral, ele demonstrou para mim uma insegurança já no início do jogo. Ele deixou os mais categorizados ou os mais experientes querer mandar no jogo. E ele começou a dar cartão amarelo à torta e à direito. E aí a coisa ficou feia para o lado dele. Aquela expulsão que ele fez ali dos dois jogadores, numa discussão que houve, e corretamente, que salvou a arbitragem dele. A decisão ontem. Salvou a arbitragem dele ali. Ontem, Lades, só para adiantar também para o público, ontem o veterano do Marcílio Dias venceu o São João Batista por 1-0, a seleção do São João Batista. Eu estou falando isso porque o pai do Bruno Santos, ele é lateral direito também do veterano do Marcílio Dias. E ontem, conversando com o pai, ele conversou com o Bruno e o Bruno teve conversa com o Cidral um momento fora do jogo. E o Cidral falou o seguinte: eu tive que expulsar para controlar o jogo. E sobrou para o Bruno Santos, o jogador do Brusque, que naquele momento ali, como tu citou, já havia vários cartões amarelos. Então, a primeira chance que o Cidral tivesse para tomar aquela decisão ali, ele iria tomar para dali em diante ele tomar a rédea do jogo. Foi o que aconteceu. Vermelho para o Bruno, vermelho para o jogador do Brusque, e dali em diante o pessoal se assustou que realmente ele poderia dar mais vermelho e o pessoal se acalmou. E a falta de experiência do Teco como comandante na equipe do Marcílio Dias fez com que o Marcílio não se aproveitasse exatamente da postura que o Pingo colocou o time dele. O Pingo fez uma coisa que a gente chama no futebol uma linha burra de impedimento. Essa linha de impedimento eles estavam fazendo da intermediária. Eles tentaram diminuir o espaço, só que os dois jogadores do Marcílio que estavam lá, que era o caso do Schwenk e às vezes até aquele menino ponto esquerda do... o Wilson Júnior, eles estavam sempre numa condição de impedimento, eles não davam opção para se jogar nas costas dessa defesa que estava antecipada. Só teve uma jogada que eles tentaram fazer numa inversão, mas foi feita sem a combinação com o lateral que tinha que subir. Quando ele chegou, a bola já estava sendo dominada pelo adversário. Na expulsão, só para completar, quem perdeu mais foi o Marcílio Dias, porque o Bruno Santos vem sendo um setor que apoia muito e dá muitas assistências ali. Aí se esperava muito, porque o Marcílio Dias não jogou o Abner ontem, lesionado, não jogou o Levac, lesionado. A estreia foi vamos dizer estreia, porque é um jogo completo, saiu jogando do Anderson Ligeiro. Mas, na minha opinião, não fez a diferença, não mostrou no jogo de sábado por que veio. Para jogar o que jogou sábado, não dá para a Série A do Campeonato Catarinense. Espero que faça uma partida melhor do que fez sábado. Então, não tivemos assim um setor produtivo, principalmente pelas pontas, como vinha tendo com o Abner e o Levac no setor do meio. Outra também baixa que não fez por merecer a sua entrada no jogo foi o Dandan. Dandan também em campo não mostrou por que está aqui no Marcílio, na minha opinião está ocupando espaço, porque entrou já há vários jogos e não reage, não dá opção para a equipe do Marinheiro. O grande problema, Ingo, é que entra Dandan, entra o Júnior, entra o Sabiá, entra o Schwenk, só que cada um entra e vai ter que fazer um papel unilateral. Ele vai ter que chegar e fazer... eu vou ter que decidir esse jogo. Porque não há um compartimento, não há uma equipe consolidada. É uma equipe que joga de uma forma totalmente dispersiva e nessa dispersão falta a qualidade de finalização. Tem lá o Schwenk é um cara que briga, mas se ele briga ali, vamos colocar ele na condição de finalizador. Falta, na verdade, como tu disse, falta a qualidade do elenco ali, o elenco entrosado. Eu já acho que falta entrosamento. Entrosamento, porque eles buscam no setor individual. O Schwenk tem que aparecer, o Abner tem que fazer o gol, ou o Sabiá tem que dar um relâmpago e fazer o gol, mas o entrosamento de equipe ali, praticamente no toque de bola, eles não conseguem fazer o gol. Mesmo com a derrota da equipe do Marcílio, o Marcílio Dias ainda continua na briga. Marcílio Dias, Almirante Barroso e Tubarão vão brigar por uma das vagas da semifinal da Copa Santa Catarina. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho.
Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, e fui questionado por torcedores hoje por que o Marcílio Dias não jogou esse jogo do Brusque ali no seu estádio. Eu fui questionado bastante. Pela ética da diretoria do Marcílio Dias. Quando o Marcílio Dias anunciou naquele último jogo, na quarta-feira, que não teria mais jogo no gramado natural ali e que o torcedor deveria comparecer para esse jogo histórico, então a ética da diretoria se manteve, foi o último, então é o último. Já que falamos, vamos manter a palavra. Essa foi a decisão da diretoria do Marcílio Dias e esta semana acaba a grama natural finalmente. O que o pessoal realmente questionou é o seguinte: se jogasse no estádio do Torcida Luz, com o calor da torcida, com 2, 3 mil pessoas, ele poderia até ter vencido o Brusque. Não, mas o jogo é aquilo ali mesmo. O Marcílio Dias produz, mas não tem uma definição para poder dizer o seguinte: estou aqui para chegar e acontecer. Vamos à tabela? Vamos ver o que aconteceu aí nessa barbaridade que todo mundo pensou, os times pequenos que estão na zona de rebaixamento vão cair. Mas deram sufoco no pessoal. Vamos dar uma olhadinha no resultado? No Campeonato Brasileiro da Série B, sexta-feira, CRB 2, Goiás 0, São Bento 0, Criciúma 0, Ponte Preta 2, Figueirense 1. Péssimo resultado do Figueirense, mas Figueirense e Criciúma estão aí para brigar para não cair e eu acho que não cai. O Avaí tinha grande chance de ampliar a sua possibilidade de subir, estava vencendo a equipe do Oeste, cedeu o empate 1-1 com a equipe do Oeste, Vila Nova 1, Juventude 0, Boa Esporte 2, Guarani 1, Fortaleza 1, Paysandu 0, Sampaio Correia 1, Londrina 2. Na Série A, a 30ª rodada, no sábado, América Mineiro 1, Grêmio 1, Botafogo 0, Bahia 1, São Paulo 0, Atlético Paranaense 0, Sport 2, Vasco da Gama 1. Nada deu certo aí, pessoal. No domingo, Vitória 2, Corinthians 2. Corinthians estava fazendo a festa da vitória, tomou o gol de empate no finalzinho do jogo. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Palmeiras 2, Ceará 1. O Ceará deu um sufoco no Palmeiras. Cruzeiro 3, Chapecoense 0. Para mim, a Chapecoense tem tudo para cair. E o Paraná 0, Flamengo 4. E o Ingo, a situação da série, vamos só definir aqui a Copa Santa Catarina, nós teremos as 2 próximas rodadas, envolvendo o Almirante Barroso pega o Tubarão, o Marcílio Dias pega o Internacional na próxima rodada. Esse jogo é quarta-feira? Quarta-feira. E na última rodada, o Almirante Barroso pega o Brusque aqui em Itajaí e o Tubarão pega o Marcílio Dias lá. Você concorda que essas 3 equipes, Tubarão, Marcílio Dias e Almirante Barroso, vão brigar pela segunda vaga? Vão brigar. As 3 equipes ali, o Brusque praticamente já deu a sua classificação, assim como o Ercílio Luz na outra chave também. Brigam Tubarão e Marcílio Dias dependendo somente de si, e o Almirante Barroso depende de um tropeço do Marcílio Dias, seria um empate na cidade de Lages lá, ou se o Almirante Barroso fazer o seu resultado e o empate lá na cidade de Tubarão no sábado, porque domingo é de eleição, então no sábado, o Almirante Barroso depende do empate do Marcílio Dias para que ele possa entrar nessa segunda vaga aí, e não o Marcílio e nem o Tubarão. Ele tem que vencer o Tubarão aqui na quarta-feira, vencer o Brusque e torcer pelo empate entre Tubarão e Marcílio Dias para que o Almirante Barroso possa se classificar. Já, como eu citei, o Tubarão e Marcílio Dias depende somente de si. O jogo ontem lá na cidade de Tubarão, entre Tubarão e Inter de Lages, o pessoal de Lages está reclamando até agora, porque o árbitro marcou um pênalti para a equipe do Tubarão. No início do primeiro tempo, o Edno perdeu o pênalti, centroavante do Tubarão. No segundo tempo, o árbitro expulsou um jogador do Inter de Lages a 8 minutos do segundo tempo por retardar o jogo, deu cartão vermelho para o jogador e depois deu mais um pênalti para a equipe do Tubarão. E aí o Tubarão fez o gol de pênalti e acabou empatando o jogo lá na cidade. Estava perdendo, o Tubarão estava perdendo. O Tubarão estava perdendo, o Inter tinha feito o gol no primeiro tempo e aí no segundo tempo o Tubarão conseguiu empatar com um gol de pênalti. Isso quer dizer que o adversário do Marcílio Dias deu um sufoco no Tubarão e o Marcílio Dias vai passar também mais um sufoco lá na cidade de Lages. Hoje eu comentava agora há pouco na rádio Univale, realmente essa situação, que o pessoal ficou muito feliz, o Marcílio Dias, o Almirante Barroso,
que o Inter conseguiu um bom resultado, colocou ambos na disputa, só que aí ficou esse lado que você está falando. Que situação que ficou o Marcílio, porque o Inter mostrou lá em Tubarão que ele não está largando de jeito nenhum, apesar que ele não tem mais chance de classificação, mas ele está indo para baixo e está se abraçando com quem está em cima e está querendo levar para baixo também. Então, o Marcílio vai passar uma situação muito difícil na quarta-feira lá e precisa vencer o jogo para conseguir chegar. Bom, esse é 2 rodadas da famosa máquina de calcular. Marcílio Dias, Almirante Barroso e Tubarão estarão com a maquinazinha em cada rodada que vai acontecendo. Agora, Elado, só para completar essa sobre a Copa Santa Catarina, o jogo do Blumenau e Joinville, que terminou empatado, novamente o Blumenau não pagou a arbitragem. Olha a situação dos clubes. O Blumenau não pagou a arbitragem novamente e o Joinville lavou a roupa suja lá em Jaraguá do Sul, no João Marcato. Mas eu estou falando lavou a roupa suja literalmente. A equipe do Joinville lavou a roupa, havia meiões de camisetas estendidas lá no João Marcato, porque o Joinville não paga a lavanderia lá em Joinville, que deve R$100 mil para a lavanderia em Joinville. Então lavou a sua roupa suja lá na cidade de Jaraguá do Sul. Está bem complicada a situação das equipes. A coisa está feia, hein? Está feia para a equipe do Beck, está feia para a equipe do Joinville. Mas vamos aí para a Série C do Campeonato Catarinense. As equipes que você até falava aqui desde o início da competição, que os favoritos para ir à final da Série C seria a equipe da chave do Atlético Itajaí, o Atlético Itajaí e o Próspera. Isso aconteceu. O Próspera saiu em desvantagem, foi o segundo colocado da sua chave, enfrentou o Caçador, venceu em casa por 2-1, perdeu por 1-0 lá contra o Caçador e na prorrogação o Próspera venceu e classificou-se. E a equipe do Atlético Itajaí, jogando em Camboriú, como você já bem falou, teve dificuldades com o Carlos Renault, empatou em 1-1 e na prorrogação empatou em 0-0, como o regulamento dava 3 empates, favorecia a equipe mandante do segundo jogo e o Atlético Itajaí se classifica. Teremos 2 jogos. O primeiro jogo provavelmente deve ser em Criciúma e o segundo jogo em Itajaí ou Camboriú. O Camboriú. O primeiro jogo é lá no estádio da equipe do Próspera, em Criciúma, deve ser no sábado, e o segundo jogo no próximo domingo, aqui na cidade de Itajaí. A equipe do Próspera foi à cidade de Caçador e a 2 minutos de jogo, o zagueiro Jefferson do Caçador marcou o gol a 2 minutos do primeiro tempo e aí terminou o tempo normal na prorrogação a 28 minutos do segundo tempo da prorrogação. O Matheus Paiva fez o gol da vitória e da classificação do Próspera para a final. Já o Itajaí teve grandes dificuldades. Que o empate favorecia a equipe de Caçador. De Caçador. Faltando 2 minutos para terminar a prorrogação, o Matheus Paiva acabou marcando. Também há muita reclamação da equipe do Caçador. É claro que a gente tem... Perdedor sempre reclama. Exatamente, eu ia falar isso. É claro que o ditado é que o perdedor sempre reclama. E expulsões da equipe do Caçador, a súmula, o árbitro relatou que houve pedras dentro do campo também. Então, tudo aquilo ali que aconteceu lá em Caçador. Mas aqui em Camboriú, o Itajaí, o Atlético Itajaí, venceu a sua disputa frente à equipe do Carlos Renault. Venceu, o que eu digo é que chegou à final, porque no tempo normal foi 1-1 e na prorrogação foi 0-0. E como o Rony citou lá em Brusque, jogou pelo regulamento e classificou pelo regulamento, mas ficou bem claro, Elado, que por ser tão qualificada a equipe do Clube Atlético Itajaí, eles têm grande dificuldade de saber jogar pelo empate. Eles não conseguem ficar atrás marcando, eles acabam se perdendo na marcação, tomaram muitos contra-ataques, tanto que o Edmar, o goleiro de Itajaí, foi mais uma vez o destaque da partida. O objetivo da equipe do Atlético Itajaí já foi alcançado, ir à final da Série C do Campeonato Santa Catarina. E agora vai enfrentar uma equipe também qualificada, que é a equipe do Próspera. Que eu não tive aqui o cálculo de onde é que vai ser o primeiro jogo. Se o primeiro jogo for lá em Criciúma, como o Ingo já passou aqui... no estádio do Próspera. No estádio do Próspera, o Marcílio Dias, o Itajaí, não pode jogar pelo regulamento lá, porque um resultado elástico tira todo o brilho daqui. Então, o Atlético Itajaí tem time hoje para jogar contra o Próspera lá e aqui de mano a mano, igual para igual.
É só o regulamento se mantém, tá, Elado? O regulamento é a vitória lá, o Itajaí tem que vencer aqui e empatar na prorrogação. Então ele joga por 3 resultados iguais da mesma forma. Saldo de gol lá não existe aqui, então é o mesmo da semifinal, vai ser da mesma forma a final. Foi o que aconteceu com o Caçador. O Caçador perdeu 2-1 lá contra o Próspera e venceu de 1-0 lá em Caçador, provocou a prorrogação. Se terminasse a prorrogação em 0-0, classificaria a equipe do Caçador. Exatamente. E como o Próspera foi lá no finzinho e fez o gol, acabou classificando. Você aposta as fichas no Atlético Itajaí ou o Próspera tem muita bala na agulha? Eu sempre apostei desde o início do campeonato, quando eu vi nos primeiros jogos a equipe do Itajaí jogar, eu sempre apostei as fichas no Clube Atlético Itajaí. E também acreditei que o Próspera seria a segunda equipe, a segunda melhor equipe da competição, e foi o que aconteceu. Então, merecidas 2 equipes que chegaram na final aí da Série C do campeonato. É uma pena que era para ser um jogo que as 2 equipes poderiam já ter acesso, mas não, sobe somente uma equipe, então essa final aí promete muito. Há essa celeuma, se vão aumentar ou não, mas a federação diz que só para 2020 ou 2021 que pode se pensar em aumentar o número de participantes de 10 para 12 aqui no futebol de Santa Catarina. Estamos encerrando o nosso programa desta segunda-feira, prometendo voltar amanhã. Amanhã tem João Carlos Anacleto com o Esporte Amador e eu e o Ingo aqui estaremos fazendo uma análise desses jogos, tanto de Marcílio Dias, Almirante Barroso e da própria Atlético Itajaí, que é uma semana decisiva para os nossos times. Um abraço e até amanhã.